Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos à nossa nova aula de Educação Física de número 32 para vocês do 5º ano. Bem, pessoal, na aula 31, a aula chamada Super Trunfo, nós conhecemos um tipo de jogo de cartas muito famoso antigamente, provavelmente até hoje, e um estilo que deu origem a diversos tipos de jogos semelhantes. Como nós não podemos ficar para trás, nós vamos dessa vez criar os nossos jogos de cartas desse estilo, escolhendo o tema e até as características das cartas. Então vamos lá, pessoal, embarque em mais uma viagem, em mais uma aula com um novo jogo para a gente aprender, hein? E os materiais necessários são, pelo menos 2 folhas de papel sulfite, caneta, canetinha e lápis de cor. E como materiais opcionais, podemos usar revistas para recortes ou impressoras para imprimir algumas imagens. Quem tiver a facilidade de uma impressora, então a gente vai poder pesquisar imagens e imprimir para a gente usar no nosso jogo. Tá? Tesoura e cola para colar também. Super Trunfo. Bem, pessoal, muitos de vocês já participaram ou fizeram brincadeiras semelhantes ao nosso famoso jogo de Super Trunfo, Bem, nós vimos na aula passada que esse jogo possui 32 cartas sobre determinado tema. E esses temas podem ser automóveis, aviões, motos, carros de corrida e etc. Também percebemos que, com o passar do tempo, diversos outros temas foram utilizados nessas brincadeiras, variando muito o escopo dessa brincadeira. As características também eram diversas e hoje nós vamos utilizar toda a nossa imaginação e a nossa capacidade de pesquisa para criar o nosso jogo. Como que nós vamos jogar, Bem, gente, não é difícil e nós já aprendemos sobre as regras na aula passada. Quem precisar revisar, é só acessar, clicando no título em azul, a aula 31, Super Trunfo. Basicamente, nós temos as nossas cartas, escolhemos as características de cada carta para disputar com outros jogadores. Gente, aqui a gente tem uma página, o slide número 10, com aquelas regras, mas também tem muitos outros lugares para a gente aprender as regras desse esporte, desse jogo. Bem, a seguir vamos aprender como criar o nosso jogo de Super Trunfo. Com o papel sulfite, nós vamos utilizar folhas de papel sulfite, do tamanho A4, que são as mais comuns. A gente pode dobrar cada folha ao meio e separá-las por 3 vezes, somando 8 cartas por folha. Se nós utilizarmos 2 folhas por jogo, teremos 16 cartas. Com 4 folhas, nós teremos 32, Vamos fazer um jogo entre 8 a 16 cartas por enquanto, para a gente não extrapolar muito a hora de vocês, o tempo de vocês, Tá, pessoal? Olha aqui os papéis recortadinhos, como exemplo para como que a gente tem que fazer. Desenho da carta. Cada carta deverá ter o desenho, O desenho pode ser a foto de uma imagem que representa um objeto utilizado, quer seja uma pessoa, um veículo, um animal, uma planta. Na aula passada nós vimos um Super Trunfo de plantas também, E na metade de baixo, na parte de baixo, nós colocamos em lista as características e seus devidos valores. Então essas imagens foram feitas para a aula 31, para a aula passada, mas podemos usar também como exemplo da nossa aula de hoje. Então o carro 1, 2 ou 3, olha, tem a velocidade, tem a potência, ele tem o custo, tem o grau de risco, Isso, lógico, pessoal, isso foi criado por mim, foi inventado para a gente entender a dinâmica desse jogo, E aí, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o nosso jogo de Super Trunfo? Precisamos escolher, pesquisar um tema, E para escolher, a gente pode criar as nossas próprias características, nossos próprios valores. A brincadeira é nossa, a brincadeira é sua.
Porém, gente, ela pode ficar mais legal, né? Se vocês conseguirem informações um pouquinho mais reais, mais verossímeis sobre o tema escolhido, né? Então, pô, se eu vou fazer um jogo de um animal, né? E vou colocar um ratinho com mais força do que um elefante, então alguma coisa tem que fazer sentido também, tá bom, pessoal? Por exemplo, se escolheram animais, faça uma breve busca por informações a respeito. Isso pode ajudar na elaboração das características das disputas nas cartas. Dicas de tema e características. Então temos muitas, né? Ó, novelas, né? Já a gente vai fazer um super trunfo de novelas, né? Qual novela é mais triste? Qual tem o final mais legal, né? E aí, os mocinhos são muito fortes, tem muitas características marcantes, né? Quantos pontos a gente vai dar para o mocinho? E os vilões mais malvados, né? Para brincadeira, gente, ó, então pega-pega, esconde-esconde, polícia e ladrão, rouba a bandeira, a gente pode fazer um super trunfo com brincadeiras, né? Quais são as brincadeiras mais divertidas, as brincadeiras que mais pessoas podem participar? Alguma brincadeira machuca, ó, daí, então é um ponto negativo, né? Quanto mais machuca, menos ponto ela vai ter numa carta, ou vai ter um ponto negativo, né? Se a brincadeira tem 1.7, ela ganha, por exemplo, se uma característica, por exemplo, que ela machuca é um número 7, por exemplo, ela vai perder de uma outra brincadeira que machuca menos com um número 3, por exemplo, tá? Né? E essa brincadeira cansa, tá? Então, disciplinas, ó, matemática, português, educação física, e a gente pode inventar um super trunfo com as matérias também, né? E aí, gente, qual matéria é mais importante, qual que é mais divertida, qual que é mais difícil, qual que o professor é mais legal, né? E aí nós temos essas, vilões, amigos, comida, né, pessoal? Bem, adiantando, né, valores das cartas, tá? Escolher um tema e as características que farão parte do jogo, ótimo. Agora, procure criar valores proporcionais, características equilibradas, para não ter muitas cartas fortes ou muitas cartas fracas. Por exemplo, ó, eu fiz o exemplo da brincadeira aqui, de brincadeiras, né? Então, pega-pega. Eu coloquei número 8 de diversão, ó. O esconde-esconde, eu coloquei 10 pontos de diversão. Xadrez, eu coloquei 5 pontos de diversão. Lógico, eu adoro xadrez, daqui é só um exemplo, tá, gente? Número de pessoas, 20. Número de pessoas, 14. Número de pessoas, 2, ó. Machuca? Pega-pega pode machucar mais, né? Então, eu coloquei o número 9, ó. Esconde-esconde, ó, machuca, número 6, tá? E o xadrez não machuca, né, gente? Cansa, né? O pega-pega cansa mais do que esconde-esconde, que cansa só em alguns momentos. O pega-pega cansa mais o tempo inteiro, ainda mais se você for a pessoa que tem que pegar, né? Então, gente, são exemplos, ó, de como a gente pode brincar, né? Como a gente pode fazer. E aí, se não souber desenhar, tá? Não deixe de brincar por ter dificuldade de desenhar o seu tema, né? O foco da nossa aula, gente, é desenvolver, criar uma jogada do seu jogo. Vocês podem utilizar texto, né? Ou, se precisar, podemos fazer desenhos simples, que apenas representem o objeto, né? Ou ser que foi escolhido. Ao lado, na aula 31, livrinho de exercícios, os alunos do segundo ano utilizaram bonequinhos palito para representar os exercícios. Ó. Então, vocês podem fazer desenhos simples também, tá bom, pessoal? Desenho digital. Caso alguém tenha facilidade, né, não é uma tarefa impossível, tá? Então, é opcional, né? Criar o seu jogo de super trunfo com ferramentas gratuitas de desenho no computador, até no celular. Por exemplo, pode-se fazer o download de imagens na internet, imprimir e recortar e colar as cartas para quem tiver acesso a uma impressora. Olha aqui, gente, vocês podem criar um tutorial de como fazer um jogo de super trunfo. Quem tiver a paciência, quem tiver o gosto, quem tiver a facilidade, sintam-se muito à vontade. E aí, para finalizar, né, nós vamos realizar uma partida. Concluída a criação dessas cartas,
Vocês vão apresentar essa criação, explicar como se joga e realizar uma partida com o adversário. Vai ser diversão na certa, né? Quer revisar como se joga o Super Trunfo? Além da nossa aula passada, né, de número 31, nós também podemos assistir algum exemplo. O Henrique aprendendo a jogar em como se joga Super Trunfo, clicando na imagem ou clicando no título aqui em azul também. E para concluir, pessoal, bem, eu estou louco de curiosidade para conhecer os temas e características que vocês utilizaram para criar os seus jogos de Super Trunfo. Bem, quero ver quem conseguiu criar desenhos e quem sabe se alguém conseguiu imprimir as suas próprias cartas. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.